Olá, galera! Assistam agora a mais um podcast do Play Soccer comentando os principais acontecimentos da semana do futebol, com Márcio Miceli e Ed Júnior. Obrigado pela audiência. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Alô, galera da Play Soccer, tudo bem com vocês? Então, hoje vamos fazer essa semana um formato diferente do nosso podcast, porque essa semana tem os confrontos aí de ida, né, pela fase de oitavas de final da Copa do Brasil. E hoje já teremos dois jogos aí. A abertura começa às 20 horas com São Paulo e Goiás no Morumbis, e depois às 21h30 teremos um grande confronto no Newton Santos, Botafogo e Bahia, confronto pela parte de cima da tabela do Brasileirão. Então vamos começar aí com o nosso amigo Ed Júnior. Ed Júnior vai ajudar aí a gente nesse programa dinâmico dessa semana, tá bom? E a gente vai fazer, eu vou mandar para ele a bola, pro Ed avaliar, dar os prognósticos, o que ele tá pensando, o que ele acha que vai acontecer dos dois confrontos aí, o Botafogo e Bahia, que será hoje, como eu acabei de informar, e amanhã também teremos Atlético Goianiense e Vasco lá no Antônio Ascioli, em Goiânia. Esse jogo também vai ser às 20 horas e eu vou querer saber dele o que ele acha que vai rolar nesses dois jogos aí, prognóstico, placar, para a gente fazer um bate-bola aqui bem legal, tá bom? Então já começo aí passando a bola para você, meu amigo Ed Júnior. Vai daí, o que você acha desses dois jogos que vão acontecer dos cariocas, dos alvinegros? Um grande abraço, a gente se fala. Fala Márcio, fala pessoal da Play Soccer, Ed aqui falando, passando aqui para poder falar sobre esses dois jogos, como o próprio Márcio aí comentou, né? O jogo do Botafogo hoje contra o Bahia, Botafogo enfrentando o Bahia no Newton Santos, Botafogo que vem de uma derrota em casa contra o Cruzeiro aí no Brasileiro, né? Usou um time mesclado nesse jogo contra o Cruzeiro, teve a derrota. Enfrentando aí o Bahia também, que está ali na parte de cima, brigando lá nas primeiras posições ali no G6, né? Teve uma queda, mas está tentando voltar aí para se manter nessa situação de G6 e até pela briga pelo título também, né? Então hoje os dois se enfrentam aí pelo primeiro confronto da Copa do Brasil no Newton Santos. O Botafogo que tem alguns desfalques, né? Como a gente já sabe, que é o Eduardo, Júnior Santos e Jefinho. Os três com lesões aí, alguns até sem tempo definido para voltar, né? De recuperação. Fora o Almada, que ainda não estreou pelo Botafogo, né? Está com a seleção argentina nas Olimpíadas, e o Gatito Fernandes com a seleção paraguaia também nas Olimpíadas, né? Diante do que a gente tem de informação, o Botafogo hoje com o seu time praticamente titular, né? Que vem jogando aí com John Damião Soares, Bastos, Barbosa, Cuiabano, Gregory, Marlon Freitas e Tietê. Essa situação do Tietê é a única incógnita que tem na escalação. Se o Botafogo pode vir também com Danilo, né, e adiantando Marlon Freitas. Pode vir também com Igor Jesus e trazendo o Savarino um pouquinho mais para o meio. Né? E para completar, Luiz Henrique, Savarino e Tiquinho Soares. Esse é o time do Botafogo, que provavelmente vai entrar em campo, apenas ainda essa dúvida em relação ao Tietê. Em relação ao Bahia, também o Bahia não tem desfalques, né? A gente pode ter aí o Cuesta enfrentando mais uma vez o Botafogo, como o Canu também, são jogadores que passaram o Botafogo. Falando do Bahia um pouquinho, né? A parte mais forte do Bahia é a parte do meio campo, onde ele tem o Jean Lucas, o Cauli e o Everton Ribeiro. É onde eu acho que o Botafogo tem que se preocupar nessa situação desse confronto. A gente sabe que é um confronto muito difícil, é um dos confrontos que a gente não tem um certo favoritismo ainda pelo Botafogo, né? Pelo que o Botafogo vem apresentando, mas o Bahia aí ressurgindo aí na situação do Campeonato Brasileiro, né? Com essas oscilações, mas a gente sabendo, principalmente nessa parte de meio campo, que é a parte forte do Bahia, é onde o Botafogo vai ter que ter essa preocupação nesse confronto aí, mas claro que o Botafogo favorito para esse confronto, né? E passando aí também para amanhã, Vasco e Atlético Goianiense, o Vasco saindo, jogando o primeiro jogo fora de casa. É um confronto onde também a gente
Devido ao momento agora, a gente ainda dá um certo favoritismo aí pro Vasco, o Atlético Goianiense não conseguindo jogar bem, mesmo tendo um time que não é considerado um time ruim, tem algumas peças interessantes, Luiz Fernando, mas o Atlético Goianiense não consegue se firmar, está lá na lanterna do Campeonato Brasileiro e não consegue se firmar aí. O Vasco já também, né, principalmente depois da estreia do Felipe Coutinho, parou de ganhar, estava, né, numa ascensão no campeonato, aí o Felipe Coutinho estreou e o Vasco desde então não conseguiu a vitória. Vamos ver agora se desse primeiro confronto da Copa do Brasil o Vasco consegue essa vitória aí. O Vasco com provavelmente um time lá com Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo Pelé e Piton, Matheus Carvalho, Hugo Moura e Coutinho, Adson, David e Verratti, né? Verratti que sempre vem fazendo os golzinhos dele ali, é o cara que comanda o ataque. Vamos ver se o Coutinho também desencanta, né? E o Vasco tentando pelo menos trazer um bom resultado de Goiânia. Esse é o que eu tenho de análise para fazer. Claro que torcendo para o Botafogo hoje sair com a vitória em cima do Bahia dentro de casa, eu acho que vai fazer diferença nesse confronto. Nesses dois confrontos, acho que a diferença vai ser principalmente o resultado do primeiro jogo, tá bom? Passando aqui para poder falar sobre esses dois jogos. Um abraço então, pessoal da PlaySoccer. Vamos esperar aí o que vai acontecer aí nessa reta aí da Copa do Brasil, tá bom? Um abraço a todos e até a próxima. Fala galera, estamos de volta aí depois aí dos prognósticos e da visão do nosso amigo Ed Júnior, dos confrontos aí da Copa do Brasil, jogos de ida de Botafogo e Bahia, Atlético Goianiense e Vasco. Vou conversar com vocês agora rapidamente sobre o que eu acho de Palmeiras e Flamengo, que vai rolar na quarta-feira lá no Allianz Parque, e Juventude e Fluminense, que vai ser o único jogo aí de quinta-feira, né, dessa jogo de ida, e vai ser o jogo lá no Alfredo Jaconi às 19 horas. Então vamos lá. Primeiro, Palmeiras e Flamengo. Olha, esse é aquele confronto, né, mais difícil aí dessas oitavas, né, mais difícil de arriscar prognóstico. Não precisa nem saber dizer o porquê, né? Palmeiras e Flamengo vem povoando aí os títulos ultimamente, né, com exceção do ano passado que o Flamengo não foi campeão, mas de 2019 para cá, vou mais além, 2018 para cá, já que a gente está falando do Palmeiras também, essas duas equipes aí já viraram grandes rivais, já se enfrentaram em decisões, né? O Flamengo no início foi melhor, depois o Palmeiras foi melhor. Eles já decidiram a Libertadores, não é isso? Em 2021. Decidiram 2 ou 3 Supercopas do Brasil, né? E o que eu acho? O Palmeiras, ele não vem bem, né? O Palmeiras tem 2 jogos aí que perdeu, né? Perdeu o Fluminense fora, depois perdeu para o Vitória em casa, ainda está tentando aí se acertar. O Palmeiras é aquele time, né, que a gente já falou outras vezes, é um time pragmático, que não tem muito, não é de ser aquele time arrasa quarteirão, que parte para cima, goleia, né? É um time que mais equilibrado, tem em todos os setores, mas é um time que às vezes também oscila e às vezes tem dificuldade. Já o Flamengo, esse ano voltou aí a sua rotina, já foi campeão carioca, né? Tá brigando aí na Copa do Brasil, no Brasileiro voltou a ser primeiro na última rodada e também está em disputa aí na Libertadores, né? E o Flamengo é sem dúvida o melhor elenco do Brasil, né? O melhor time do Brasil e tem um dos técnicos mais conceituados e renomados, que é o Tite, né? Que treinou a seleção brasileira aí por muitos anos. Não ganhou a Copa do Mundo, mas é um grande treinador, né? Já ganhou títulos, enfim, pelos clubes, né? Destaque para Corinthians, mas já ganhou pelo Inter também, né? Já ganhou com outros clubes e com o Flamengo agora. Então, eu diria que esse jogo, o Flamengo, né, mesmo se equilibrando ali, rivalizando com o Palmeiras também vem ganhando mais títulos. Até em brasileiros o Palmeiras vem tendo vantagem aí na conquista um pouco, né? Libertadores está mais ou menos igual, os dois ganharam 2 títulos aí nos últimos anos, né? Mas eu acho que esse jogo tá com carinha de empate, hein? Eu vou arriscar aí um 2-2. Acho que vai ser um jogo movimentado, vai ter gol de lá, vai ter gol de cá, mas eu acho que vai dar empate. Eu não vejo o Palmeiras com um time para vencer no momento o Flamengo, não. E o Flamengo,
assim, não é um time de arrasa quarteirão aí, de dar goleada também, de dar show, mas é um time bastante eficiente, né? Por se tratar de um jogo em São Paulo, no Allianz Parque, né? Enfim, é sempre difícil, a torcida vai lotar, vai em peso, tem aquela rivalidade. Embora o Flamengo até contra o Palmeiras ultimamente também não tem perdido lá no Allianz Parque não, mas também raramente tem vencido. O mais comum entre ambos fora de casa tem sido empate nos últimos anos. E em casa o Flamengo tem costumado vencer o Palmeiras. Por isso eu já me antecipo e digo que, né, acho que vai dar empate, Palmeiras e Flamengo, 2-2, já disse o resultado. E eu acredito que no Rio de Janeiro o Flamengo vença, né? Ainda que vença por 1-0, mas eu acredito que está num momento melhor, tem elenco melhor. E eu acho que tem condições de eliminar o Palmeiras aí, tá bom? Esse é o que eu acho de Palmeiras e Flamengo. E na quinta-feira nós vamos ter Juventude e Fluminense, né? É o outro confronto. A gente até discutiu, até achei que na teoria o Fluminense até não deu tanto azar aí para a disputa, porque teoricamente pegou um time mais fraco, embora esteja na Série A e até esteja fazendo uma boa campanha. Eu acho que melhorou, né? O time melhorou aí nos últimos jogos, vem de 3 vitórias seguidas, nos últimos 4 jogos, né, de 12 pontos aí pelo Brasileiro, conquistou 10, e nos últimos 6 jogos, desde que o Mano assumiu, só perdeu 1, empatou 2, né? E eu acho que, só que o Juventude é aquilo, né? A Juventude, principalmente em casa, também é um time enjoado, o campo é pequeno, a torcida abafa. É um time que vai dar trabalho, principalmente se estiver chovendo lá em Caxias do Sul, aquele gramado ali vira um pasto, né? E aí vai dificultar e muito a vida, principalmente do Fluminense, que não está acostumado a jogar lá. Mesmo assim, eu acredito que com um bom momento do Fluminense e a baixa do Juventude, desde que o Roger saiu, né, que o Juventude não vence no Brasileiro, eu acredito que dê um empate, tá? Empate 1-1 para mim, acho que vai ser o placar. Não sei se vou acertar, mas assim, esse é o meu prognóstico. Eu acho que o Fluminense vai ser vazado aí pela primeira vez desde que o Thiago Silva entrou no time. Mas eu acho que vai guardar um golzinho ali. Não sei se vai ser do Cauã Elias, mas eu acho que vai dar empate e eu arrisco dizer que vai ser 1-1 esse jogo. E entendo que no Maracanã o Fluminense, se voltar a ser forte como vem sendo nos últimos anos, o Fluminense agora com o time mais encaixado, né? E com os jogadores melhorando a sua performance, acredito que o Fluminense possa vencer aí esse confronto, né, pela Copa do Brasil, tá bom? Então isso é o que eu acho desses dois confrontos aí, tá? Envolvendo os cariocas. Só para finalizar, o outro jogo da quarta-feira vai ser Corinthians e Grêmio. Esse jogo vai ser na Neoquímica Arena, tá? Um confronto que aconteceu recentemente pelo Brasileirão, foi polêmico, terminou 2-2 e as equipes voltam a se enfrentar aí, tá bom? Então é isso, galera. Por hoje é só. Essa semana nosso formato aí tá mais curtinho, tá? Mas a gente volta aí depois de todos os jogos aí da primeira fase aí das oitavas da Copa do Brasil, né? Dessa primeira rodada, a gente volta, tá? Com vocês para ver se a gente foi bem aí, né? Nos pitacos, nos prognósticos. Tá? Sempre lembrando que nosso canal tá começando, a gente está tentando trazer um conteúdo bacana e frequente aí, né, para vocês que gostam de futebol, que gostam de futebol carioca também, tá? Então a gente espera que vocês curtam, compartilhem, tá? Sintam-se à vontade para comentar, para dar sugestões, tá bom? A gente tá se esforçando aí para tentar trazer um canal diversificado e ao mesmo tempo bastante informativo, tá? E em breve poderemos ter novidades aí com convidados, né, com outras pessoas do ramo que possam vir a agregar aí o nosso podcast. Um grande abraço para vocês, muito obrigado pela audiência, curtam, compartilhem, não se esqueçam de dar aquele joinha, né, aquele like, tá?
e a gente volta a qualquer momento. Um grande abraço, beijo, fui!